Vamos ver este vídeo do espantalho, trazido pelo Lin, sobre o maior defeito das Crystal Gems. Já pediram o Steven Universo aqui no canal e finalmente vamos falar desse tema aqui. É o Moxie mesmo, não tem jeito. Mas não da forma que vocês pediram inicialmente. Steven Universe é um desenho da Cartoon Network que foi criado pela Rebecca Sugar, que inclusive já teve alguns trabalhos em Hora de Aventura. Cara, as músicas de Rebecca Sugar são incríveis. Até porque ela faz quase tudo com o ukulele, e com o ukulele qualquer coisa fica mega fofinha e romântica. Tipo, mesmo que você chegue e fale: o El Ninho vai nos pegar, vai dar um problema global. E o aquecimento vai ferrar todo mundo e vamos ter terremoto no Brasil. Um tornado também. Talvez um maremoto. Mas se for com ukulele, vai ser maravilhoso. E aí tem aquele detalhe lá das músicas se conectando, porque tem a música da Marceline. Como é que é? Alguma coisa no jardim que vai estar esquecido, bem onde você deixou, blá 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 blá. E depois aparece o filme do Steven Universo com a Spinel, que tem a descrição exata da música da Marceline esperando alguém lá. Muito bom, velho. Um gato virando um ukulele, meu Deus. Sim. Eu não tenho um ukulele, eu tenho um gato. O que eu vou fazer? É frequentemente associada à comunidade LGBT+, pela representatividade gigantesca que ela traz. Nossa, Steve Universo é o universo gay, tá? Eu quero que vocês entendam isso, é um universo gay. Tem hétero? Tem! Mas não é esse o ponto. Isso inclui associar as gems com Steven fica com Connie e forma Stivone. Uma metáfora para uma pessoa trans. Até porque eles não ficam juntos. Eles ficam juntos, mas não romanticamente. Mesmo que o Steven quisesse isso. Então, tipo... Cara, a Stivone é uma coisa ali, é um subtexto de tamanha qualidade. Ai, ai. Música da Spinella, Other Friends, é uma das minhas músicas favoritas. É boa também pra caramba. The Old House. The Old House tem The Old House sofreu uma injustiça muito imbecil. Porque duas menininhas se beijavam. E aí eles deixam o Steven Universo onde literalmente uma dança funde as pessoas. Primeira vez que essa correção finalmente funcionou. Não é, menino? Primeira vez. o relacionamento entre mulheres e até mesmo relacionam elas com pessoas trans. Só que aqui nesse vídeo a gente não vai focar nisso, e sim na complexidade emocional de uma personagem muito querida do desenho, que geralmente é reconhecida por... Não, melhor, eles estão lançando uma outra coisa que é literalmente a história de All House sem ser All House. Que é a... É um filme novo que tem a personagem lá que faz magia, não sei o que, eu não lembro o nome. Estão zoando porque ser uma coisa muito de IA. Quê? Abel. Chama Abel? Não, Abel no teu computador. Ah, tá. Nossa, mas ela tá ali atrás. Eu tirei. Ah, obrigado. Mas, tipo, é literalmente a história da Casa Coruja sem ser a Casa Coruja. É isso. por sua dependência emocional E seguida tá todo mundo comentando, não é como se ninguém soubesse, não. Todo mundo sabe. de trauma. Pérola, a Crystal Gem mais perfeccionista e uma das mais traumatizadas. Verdade. Rapaziada, pra quem acompanha a Stelmin no Instagram, sabe... Sim, ela foi feita pro TikTok porque ele tem uma centralização da tela. Tipo, todos os eventos do filme passam centralizados na tela para facilitar o corte e a viralização do filme.
que ela tá passando por um momento extremamente delicado na vida dela. É uma coisa que exige muito respeito e muito tempo pra ser superada. Eu não sigo ela, mas tudo de bom pra ela, Ela tá todas as bem, no momento melhoras. possível, não aconteceu nada com ela. Só saibam que nos próximos Ok. vídeos do Espantalho vai estar só eu por enquanto. Logo mais ela volta. De Sem tudo problemas, isso, volta melhoras. Tudo de bom pra ambos. Pra quem não conhece Nós o temos. desenho direito, tudo começa em Homeworld, ou Planeta Natal. É lá que nasceram e vivem as Gems. As Gems são seres humanoides, que são projeções de luz em forma física. E cada uma Yay. delas possui uma pedra associada a pedras preciosas, que Todas associadas a pedras preciosas. Pedra do Steven. Steven. Pérola, ametista, rubi, safira, não sei o que. Garnet. Steven. Garnet também. Garnet. Pedra Steven. Não, parece muito, tipo... Até o vilão. Sim. Parece muito a ideia de, tipo... Aquela musiquinha. Me and you and me and just us and your friend Steve. Du, Steve. Du. Your friend... Com a versão do Burley é maravilhoso, porque encaixa. Burley é um dos personagens mais odiáveis da existência. Eu não entendo quem fala que a animação e traço de seu é feio. É doente. que conhecemos aqui na Terra. E essas pedras são o centro da existência delas. Ou seja, se a pedra delas é quebrada, elas podem... Todas as gems são separadas por classes associadas que são baseadas no tipo de pedra de cada uma. Diamantes são as líderes, como se fossem aristocratas. São líderes, é Quartzos verdade. são soldados. Safiras são parte de uma alta classe nobre e têm o poder de serem consultados. Caraca, entre as diamantes, a Pink é um quartzo, mas ainda é uma diamante? Existe diamante rosa. Não, mas é por causa da própria Quartzos simbologia aqui, ó. O quartzo é a pedra da Pink. Só que a Pink é considerada uma diamante, né? What the fuck? são soldados. Eu já fiz uma lista, inclusive, dos personagens. Sim, fiz uma lista. Veja o vídeo da lista da tier list de Undertale e, se eu não me engano, tinha Deltarune também. Burley. É horrível. É um personagem que, quando tu faz alguma coisa na Rota Estranha, você comemora. Nossa, é igual assistir o filme Obsessão. Na Obsessão, você torce pelo demônio que tá possuindo a menina. Vê se pode a história. Enfim, nós estamos desviando. Safiras são parte de uma alta classe nobre e têm Sáfiras. o poder de serem consultadas por terem a habilidade de prever o futuro. E tem as pérolas. As pérolas são muitas vezes referidas como serventes, ou que servem pra cantar, chorar ou cantar. Mano, as pérolas são os iPad vivo das outras bonecas. Entendeu? Ter uma pérola é a mesma coisa do que tu ter um iPhone 17. Isso fica muito bem representado no filme quando a pérola é resetada e ela tem uma musiquinha de apresentação e, entre aspas, login. E chorar. E uma dessas pérolas é nada mais nada menos que a nossa querida Pérola. Há muito tempo no planeta Natal, Diamante Rosa era visto como a caçula das diamantes. A irmã mais nova, a caçula das diamantes, porque ela é um quartzo. Queria tudo que a mais velha tinha, mesmo não tendo responsabilidade. Não. Agora eu entendi. Ela é um diamante rosa, mas ao fazer o Steven vira um quartzo. Ok, compreendi. E nem maturidade pra isso, como o caso de colonizar planetas. Ela não sabia lidar com as suas próprias emoções, odiava a si mesma e tinha uma mentalidade autodestrutiva. Vamos combinar que esse plano de dominação global, e assim, isso se estendendo para o universo, querendo pegar todo o universo para vocês, é um pouquinho complexo de lidar emocionalmente, não é não? Você tá dizimando espécies para perpetuar a sua? Isso meio que é errado em alguns lugares.
Quem sou eu? Mas Ela também tinha um poder destrutivo, principalmente quando se descontrolava emocionalmente. Tanto que em um momento ela atingiu a sua pérola original, que era cor de rosa, e acabou danificando ela permanentemente. Uma das diamantes, a diamante branco, pegou essa pérola danificada pra si e entregou a pérola que a gente conhece pra Rosa. tudo. A pérola é uma gem Eu adorei a defeituosa, sacada. porque tem um formato diferente na sua pedra. Diferente das outras pérolas, ao invés de ser um círculo perfeito, a pérola dela era oval. É um Voltando pra ovo. Diamante Rosa, depois de finalmente ter conseguido uma colônia pra si, ela decidiu É porque ela é diferente das outras garotas. assumir a forma de um quartzo rosa, o que conhecemos como Rose Quartz. A partir daí, ela visitou seu primeiro planeta a ser colonizado, a Terra. Chegando na Terra, ela ficou com um grande Ela virou um interesse pela quartzo. vida Ei, terrestre, em especial a vida humana. A partir daí compreendido. começou o estopim de tudo que aconteceu na série, sendo a Pérola uma peça muito importante nisso, porque ela era a confidente da Rose Quartz. Diamante Rosa bolou todo um plano para que ela e Pérola pudessem viver em paz na Terra. E aí, você já perguntou como é que seu celular tá hoje? Você já percebeu que ele sempre te escuta porque ele manda algoritmos de venda para aquilo que você fala que você precisa comprar. Então, se ele tá te ouvindo, você já perguntou como seu celular tá hoje? Pense nisso. Sem mais depender das outras diamantes e tudo mais. Esse plano se tratava de uma forjada. A pérola altera sua forma para ficar mais igual a Rose Quartz, enquanto que Diamante Rosa engole alguns cacos de rosa que provavelmente eram restos da pedra de uma outra gem. Pérola na forma de Rose pega sua espada e atinge ela, e isso acaba fazendo ela pufar. Mas por causa dos cacos que ela tinha engolido, a cena era basicamente da Rose Quartz estilhaçando a Diamante Rosa. A Jasper acaba testemunhando isso, e assim como todas as outras gems e diamantes do planeta Jasper é uma gema também? Sim. Natal, ela É isso mesmo. Todas as personagens realmente têm nome de pedra. Uau! Isso diz muito sobre eu não saber nome de pedra. acreditava que a Rose tinha sido despedaçada. Depois disso, Uhum. Rose Quartz e Pérola começam a viver na Terra, junto de outros aliados nessa rebelião contra a Autoridade Diamante. Mesmo com tudo isso, a Rose ainda não ficou satisfeita, mas algo mudou quando ela conheceu o Greg. Ela percebeu que não queria ser mais uma gema revolucionária e acabou gerando um filho. E esse filho a gente conhece como Steven Universo, ou... É, digamos que a Rose praticou um outro tipo de fusão. Ela dançou muito com o Greg. Que dança que foi o essa? Lula. Nossa, não! Tira isso da minha tela, pelo amor de Deus! Tira isso da minha tela! Que é um ser Nossa, que trauma! Nossa, eu nunca mais vou me recuperar dessa cena. e tem habilidades e necessidades de ambas as Meu espécies. Deus. A Pérola se incomodou com o fato da Rose demonstrar mais interesse em um humano, e inclusive até se fundiu com ela na frente do Greg, só pra provocar ele pra mostrar que ele nunca teria o que ela tem com a Rose. E essa não foi a única vez que ela demonstrou ciúmes. Enquanto o Greg e a Crystal Gems estavam gravando o vídeo de uma música que ela e a Rose cantaram, a Pérola ficou visivelmente com ciúmes, e propôs a Rose que elas se fundissem pra dar um toque a mais no vídeo. E elas fazem isso. Depois de ver elas dançarem, se transformarem em luz Eu conheço a imagem. e se tornarem de Assustador. uma forma totalmente diferente, o Greg colocou na cabeça que queria poder se fundir com a Rose também. A Pérola Ele botou na cabeça. Aham. Eu sei qual cabeça ele botou esse. insistiu em provocar o Greg, dizendo que ele não sabe nada sobre a Rose e que ele só tava sendo uma diversão pra ela, porque ele era um humano e era uma novidade pra ela. A Pérola se recusava a acreditar que o Greg era de fato especial pra Rose, o que na verdade é suspeito Que ela é de que se tratava babaca. de um fascínio não romântico, isso de acordo com algumas partes da letra dessa música que a Rose cantava. Além disso, ela fala que a fusão é a maior conexão entre gems, e por ele não ser uma gem, ele nunca poderia ter esse tipo de conexão com a Rose. Ah, Pérola, ele tem os seus métodos. Ele tem seus métodos. Não se preocupe.
Depois de ver que o Greg e a Rose realmente pareciam ter algo juntos, ela admite que ele seria o novo favorito dela. E assim, mesmo que a Rose pudesse se fugir com a Pérola, isso nunca seria a mesma coisa que a sua última decisão, que dependia muito do Greg. Abandonar sua forma física, sua existência, para dar vida a um filho, um ser completamente novo que nem seria apenas humano ou Gem, Que eu vou ouvir com o ukulelezinho dele. O ukulele parece um violão do tamanho dele, tão pequeno que ele é, que bonitinho. sim, ambos, mesmo que um desejo autodestrutivo da Rose estivesse envolvido nisso, ainda assim foi uma demonstração maior de confiança do que apenas se fundir. A substituição é um inferno para alguém que tem dependência emocional. No caso, a Verdade. Pérola. Além disso, ainda tinha a questão que mesmo que ela sempre falasse que conhecia a Rose como ninguém, ainda tinha muitos e Ela fez um filho, tu quer o quê? Que tipo de conexão você acha que foi? Hã? muitas coisas que nem a Tu assiste a Rasmin Hotel, moleque? Não mete uma essa de que você não sabe o que eu tô falando, não. Pérola sabia, ou pior ainda, coisas que só ela não sabia. Depois de se sentir derrotada pelo Greg por causa da atenção da Rose, ela ainda teve que lidar com o abandono. Mesmo que as outras tenham sentido essa perda, era como se ela tivesse perdido sua maior confidente. Muito dessa dependência emocional da Pérola com a Rose poderia não apenas ser só por sua paixão, mas pode ter começado com como ela foi valorizada, mais do que apenas uma serva tal qual outras pérolas. Por ser tratada de uma maneira diferente, que era incomum no mundo que elas viviam, ela passou a valorizar a Rose como alguém tão especial e importante que perder ela poderia fazer com que ela se sentisse que também se perdeu. Perdeu parte da sua identidade e do seu propósito de vida. O que sobraria seria apenas um vazio profundo e constante. Um outro momento marcante foi quando as Crystal Gems tiveram que ir ao... Nossa, a música dela... Eu prefiro a versão em inglês, tá? Não é nada contra a dubladora, não, mas é porque, tipo, realmente fica muito bom. It's over, isn't it? É bem pesada no sentido da Pérola e ver o quanto que ela não havia superado o fato de que não era perfeita a relação delas. Centro de comunicação Gem para destruir o cubo de comunicações, que estava fazendo com que houvesse uma interferência de sinal e uma mensagem fosse transmitida, uma mensagem por toda a cidade. Quando chegaram lá, Steven sugere que a Amethyst e a Garnet formassem a Sugelite para destruir a estrutura, mas a Garnet recusa essa ideia Sugelite? por conta dessa fusão ser instável. Além de que da última vez que ela foi formada, ela perdeu o controle e enlouqueceu. Por isso a Garnet decidiu que precisam de cuidados ao invés de força. Assim ela sugere que seria melhor se fundir com a Pérola, formando a Sardonyx. Só que depois que tudo se resolveu, aquela interferência voltou segundos depois da Pérola ter entrado no templo barra casa. Assim, todos saem pro centro de comunicações de novo, com Sardonyx sendo formada mais uma vez. Steven e Amethyst Mas não está funcionando. Para descobrir quem estaria reconstruindo a estrutura e poderem acabar com isso. E de fato, eles encontram alguém ali, e esse alguém era a Pérola. Eles pensaram que ela só estava estudando como aquilo tudo funcionava, e depois disso a interferência aconteceu mais uma vez, e a Pérola ficou agindo como se não soubesse de nada, o que deixou Steven e a Amethyst muito nervosos, porque eles finalmente entenderam o que estava acontecendo. Porque... eu já ia perguntar, porque teve 3 mãos, você é uma fusão, Lin? Você virou uma fusão? No mesmo lugar pela terceira vez, e a Pérola nem escondeu o entusiasmo dela em poder formar a Sardonyx. Mas a Amethyst interrompe elas e Steven conta a verdade. Eles de fato flagraram a Pérola reparando o cubo de comunicações. Quando ela percebeu que o seu plano foi revelado, a Pérola pediu desculpas pra Garnet e disse que ela estava se divertindo muito quando se fundia com ela. A Garnet joga a Pérola no chão extremamente irritada e nega as alegações da Pérola, chamando ela de traidora e dizendo que ela estava distraindo as Crystal Gems com assuntos triviais para suas próprias necessidades egoístas. Sobretudo com vitórias inexistentes. Então ela e a Amethyst formam a Sugelite e destroem o lugar de uma vez por todas, enquanto a Pérola só observa horrorizada, tanto pelo que a Garnet disse, quanto porque não iria mais formar Sardonyx, que é uma fusão que faz ela se sentir mais poderosa. Não, meu Deus do céu, não fala isso não. Também porque essa coisa roxa é bem assustadora mesmo. Depois de alguns episódios, as Crystal Gems vão até uma nave abandonada que na verdade tenso, mano. Eu não lembro disso não. Em que a Garnet e a Pérola acabam ficando presas num compartimento pequeno. Muito disso de terem ido até o lugar sem suspeitarem de uma armadilha. E de terem ficado presas foi por causa dos esforços desesperados da Pérola pra ser reconhecida como útil pra Garnet, pra finalmente ser perdoada. Não necessariamente pra formar Sardonyx de novo, mas pra ter a aprovação dela, pra ser avaliada, pra ser alguém importante, uma pessoa melhor. Ser alguém importante. De lá batendo na parede com as suas armas. Enquanto fazem não isso, é assim que funciona, pô. Pra Garnet, dizendo que as coisas não deveriam estar acontecendo daquele jeito. Ela queria recuperar a confiança da Garnet e fazer com que tudo Mas não é assim não, e pô. a Garnet responde que mesmo que
se tudo desse certo, nada iria voltar a ser como era antes da Pérola ter enganado ela. Só que um sistema do lugar que elas estavam faz com que as paredes do compartimento se movam com o intuito de esmagar o que estava ali dentro. Ou seja, Aí, ou desespero, elas iriam né? se entender, ou seriam esmagadas completamente. A Pérola pergunta o que ela precisa fazer para ser perdoada, mas a Garnet responde que isso não iria ser possível porque ela mentiu. Usou ela e, pior ainda, fez isso tudo envolvendo algo que significava muito pra Garnet, que é uma fusão feita do amor e não da conveniência. A Pérola explica que não se conteve porque queria ser forte que nem a Garnet e até diz: não adianta eu tentar ser tão forte quanto você, sou apenas uma pérola, sozinha eu sou inútil, preciso de alguém que me diga o que fazer. Quando elas formam a Sardonyx, elas conseguem se sentir como a Garnet, com confiança, segurança e integridade. Aos olhos da Pérola, a Garnet é perfeita, já que a Ruby e Safira estão um relacionamento perfeito, e a Pérola simplesmente queria ser parte disso. A Garnet diz pra ela que não é tão forte quanto as pessoas pensam, que ela também tem pontos fracos, mas escolhe não deixar ser consumida por eles porque precisa manter sua postura, porque ela é importante pra equipe. Ela também diz que a Pérola é única em seu jeito de ser, e que ela deveria ser forte do seu próprio jeito, assim poderia seguir em frente e recuperar a confiança da Garnet. Elas admitem que só tem um jeito de sair dali, que é se fundindo. Elas se fundem, e com a arma da Sardonyx, elas conseguem sair do compartimento. Assim, elas finalmente fazem as pazes, e as coisas até que parecem ter voltado ao normal. E bom, mesmo depois de um tempo convivendo com Greg, a Pérola ainda se sentia desconfortável. Com Homer Simpson de Ipanema. Até mesmo quando eles poderiam ter uma conversa sobre a tal intriga que eles têm um com o outro. Essa música, fi, é banger, viu? Conseguia soltar o osso. Um dia, o Steven dá a ideia deles irem pra outra cidade pra se divertirem e resolverem esses desentendimentos de uma vez por todas. A Pérola aceita ir, só que se arrepende de ter ido depois de um constrangimento que aconteceu por ter se recusado a dançar com Greg. Quando os dois foram dormir, ela vai pra uma sacada e canta a música É Isso? Acabou? Que fala sobre a escolha que a Rose fez de preferir o Greg a ela. Mesmo que tenha acabado, no caso, a Minha querida, Greg tinha algo que você não tinha, apenas isso. Rose não estar mais entre eles, a Pérola não consegue seguir em frente. Por isso, de Ipanema, porque ele é bronzeado. Ela não consegue lidar com a perda e nem sabe sequer quem ela é depois disso. O Greg acaba escutando ela cantar e sai do quarto por achar que nada poderia ajeitar isso, o que faz com que o Steven leve a Pérola até ela e faça os dois conversarem finalmente. Ela admite que ela não odeia o Greg, diferente do que ele pensa. Não era esse o problema. A insatisfação, a angústia que a Pérola sentia por tanto tempo não tinha nada a ver diretamente com o Greg. Era sobre a Rose ter se apaixonado por ele e ter escolhido ele. Era sobre o amor que ela sentia ser unilateral, o que não era culpa do Greg. Seu Zé Ruela. Tempo depois, a Pérola convida o Steven e a Ametista pra um show de rock, o que é surpreendente, porque não parece que ela ia gostar do tipo de bagunça que teria lá. Ela tenta convencer eles que ela pode ser do tipo que quebra as regras e enfrenta as autoridades, uma rebelde, mas pra isso, ela teria que usar as vestimentas que condizem com essa ocasião. Então, antes de irem ao show, os três decidem ir no Big Mosquinha, e lá, a Pérola se esforça pra parecer diferente do que todos estão acostumados a ver. Inclusive, tomou suco de maçã, mesmo depois de ingerir qualquer tipo de comida. Nessa hora, ela encontra uma pessoa estranha, deixando ela desestabilizada, porque ela parece muito com a Rose. Era alta, tinha cabelo rosa, enfim. A Pérola E era bonitona, rapaz. Ela até tentou se aproximar dela, mas acaba falhando porque ficou nervosa. Depois de uma aventura na estrada, ela desabafa sobre como estava fazendo tudo aquilo para ser reconhecida como um ser divertido. O que na verdade só se resumiu a cometer erros de trânsito como acelerar no sinal vermelho. Tipo, ela queria ser divertida e ela tentou ser perfeita em ser divertida. É isso que destrói tanto a cabeça da pessoa. Ela fica tão obstinada em atingir um nível de alguma coisa e ser reconhecida por alguma coisa, que até as coisas que deveriam ser naturais, tranquilas e simplesmente existentes ou emocionais se tornam uma tarefa. Que pessoa não ficaria exausta de tudo na vida dela ser uma tarefa? Até mesmo gostar de viver. Dirigir com música em alta velocidade, ser perseguidos pela polícia, além de irem desesperadamente atrás daquela mulher misteriosa. No final, tudo acaba se resolvendo e eles vão até o show onde encontram aquela mesma mulher. E a Pérola, dessa vez, consegue conversar com ela. Até mesmo consegue o seu número de telefone. No filme de Steven Universo, mostra que quando a Diamante Rosa era viva, ela também tinha uma Spinella, que era uma gem feita pra entreter ela, tipo um bobo da corte. Por seu interesse maior em sair dessa vida, eventualmente a Rose abandonou a Spinella, o que fez com que depois de muito tempo esperando ela voltar, ela decidisse se vingar. Graças a uma foice que ao cortar... Cara, mega compreensível o Spinella, depois de 2000 anos, resolver que ela ia ficar puta com isso.
Tipo, a gente leva 2 dias pra ficar guardando o rancor de um ser humano. Você imagina 2000 anos. Cortar e pulsar uma gem faz com que ela se resetasse ao seu modelo de fábrica, a Spinella fez com que o trio de gems perdesse a memória de quem são, como se tivessem recém-emergido. Quando a Pérola ia assumir a sua forma física de volta, ao invés dela se regenerar normalmente, surgiu um holograma de uma concha de ostra ao redor da sua pedra. Isso junto da sua voz com uma entonação meio de Google Assistente, Siri ou qualquer coisa robótica assim. Por um engano e falta de entendimento, o Greg responde a voz, o que a faz entender que ela deveria servir a Greg. Eu não vou ler seus comentários, porque senão eu vou começar a cantar muito. E essa música toda. I'm the player of the game you didn't know you were playing. Como se ele fosse o que Rosa era. Depois de entenderem que para fazer as gemas voltarem ao normal, eles teriam que reviver o evento mais marcante de suas vidas, evento esse que tornou cada um deles quem eles realmente são. E assim elas se lembram de quem são. No caso da Pérola, isso era nada mais do que perder o único ser quem ela serve, a sua razão de viver, que antes era a Rosa e agora seria o Greg. Para isso, Steven e Greg decidem se fundir, e Pérola, ao ver isso, tem a mesma sensação de choque ao perder o que ela mais ama na sua frente, sem preparação ou sequer explicação. Assim, ela se liberta dessa formatação de fábrica e ela volta a ser a Pérola independente, que levou muito tempo para se tornar. Isso tudo na frente de uma plateia inteira que só tava ali para ver um show de rock. A gente acompanha no futuro o que acontece. Detalhe que todo mundo vê o show de rock, vê um menino e seu pai literalmente fundindo pra virar um outro cara de 4 braços e uma guitarra dupla. E todo mundo a gente... Pô, que show da hora, né? Tu tá maluco, pô? Nossa, Steven Universo do Futuro é bom também demais. E sabe o que é uma das coisas mais legais dessa história? Apesar de, tipo, ela ser longa, ela soube acabar. Ela soube acabar. Ela não forçou o final. Ela não forçou pra continuar. Ela soube começar... meio capenga, meio episódico, mas soube começar, soube desenvolver e soube acabar. Isso é maravilhoso. Acontece depois do final da 5ª temporada e do filme, principalmente mostrando outras gems que estavam corrompidas ou danificadas. Agora elas podem viver normalmente tanto na Terra quanto no planeta natal. Uma dessas gems que precisava de ajuda era aquela Pérola Rosa, que tinha uma rachadura em seu rosto por conta de um ataque de sua diamante daquela época. Ela decide falar diretamente com o Steven. Aliás, eles a apelidam de voleibol, só porque ela tava vendo um jogo de vôlei. Eles fazem isso pra gente não confundir essa pérola com a nossa pérola jamais conhecida. O Steven tenta usar o seu poder de cura em sua pedra. Mais nada. Funciona. E depois que é revelado quem causou a rachadura, eles resolvem pedir ajuda à Pérola, da nossa Pérola. Depois disso, eles decidem ir ao Recife, um lugar onde as Não é o nosso Recife, é o outro Recife. Não tem tanto tubarão lá. pérolas eram feitas, tendo inclusive um centro de renovação em conserto, com o objetivo de consertar a voleibol. Chegando lá, a Pérola se esforça para parecer confiante na frente de voleibol, quase como tipo de competição interna, como se voleibol fosse uma pobre coitadinha, o que não funciona muito, já que só fica uma querendo se mostrar e a outra não ligando muito. Então, já no centro de tratamento, as duas Pérolas e Steven descobrem que Tipo, a Pérola é muito legal, mas ela é babaca. Vamos entender isso. Vamos chamar o Andy de espontâneo, que ela tá vendo pode espontâneo. ser feita em relação à rachadura. A forma física apresenta danos, mas a Pérola tá perfeitamente boa. Ou seja, mesmo que ela esteja saudável, a ferida foi tão profunda que a cicatriz nunca iria sarar. O Steven pergunta se essa poderia ser uma ferida psicológica, mas a voleibol diz que tá bem. Isso enquanto mais rachaduras surgem no seu rosto. Eu tô bem. Nossa, se fosse assim que funcionasse, eu... Deixa pra lá. O jeito calmo dela falar contrasta muito com ela tá literalmente quebrando por conta da sua Eu tô dor. bem. Durante uma discussão sobre tal dano, a Pérola não acredita no que a Voleibol diz sobre a Diamante Rosa se irritar facilmente, sobre ela ter poderes destrutivos, sobre ela fazer birra pra todo lado e, principalmente, sobre ela não saber guardar nenhum segredo. A Rosa que a Pérola conhecia era completamente diferente, além dela esconder os sentimentos até mesmo dela mesma. A Pérola reage de forma negativa nesse momento, pelo já antigo sentimento de falta de exclusividade e de perceber que não conhecia tão bem assim quem ela mais amava, por ela ter sido tratada de uma maneira diferente. Graças a um surto repentino, se Steven é um tipo de configuração padrão do local que estavam, que servia para consertar pérolas, as duas ficam presas dentro de uma concha. A Pérola finalmente admite que deveria ter acreditado no que foi dito sobre Rosie, principalmente porque Voleibol se machucou muito. Por isso Voleibol pergunta a Pérola como ela faz para parar de sentir a dor, e a Pérola apenas responde: eu nunca parei. E ambas se abraçam, compartilhando do mesmo sofrimento.
Mais uma vez foi E de repente ela se torna uma pérola só. necessário de uma conversa profunda sobre problemas internos e comparações brincando. pessoais, para que se forme uma fusão que possa escapar de um lugar claustrofóbico, o qual só foram parar ali por um engano envolvendo justamente aqueles problemas internos. Eu sei, é bem específico. Como eu falei, as duas se fundem e formam a Mega Pearl, que usa a sua arma, uma mistura da lança de uma e a fita da outra, para sair dali. Olha, brinquei, mas foi verdade, mas temporário. Quando retornam a Beach City, Mega Pearl fala que uma das pérolas sabia que a Rose estava tentando mudar mesmo não entendendo porquê, enquanto a outra nunca esperou que ela mudasse. Mas agora elas teriam uma a outra. Elas se desfundem com ambas as pérolas de mãos dadas. Essa gem é uma das mais complexas emocionalmente falando, e eu falei dos momentos que descrevem de uma forma melhor toda essa profundidade emocional, e ela acabou conseguindo desenvolver uma desconfiança suficiente até mesmo para jogar na cara dos outros o quão independente ela é. A dependência emocional e necessidade de validação extrema são assuntos muito delicados, principalmente para quem passa por isso. Vocês com certeza já tiveram alguém próximo que tem isso, ou vocês mesmos já tiveram. No final das contas, ser alguém importante e se sentir útil para quem você ama são coisas extremamente importantes para quem tem dependência emocional, e a Pérola mostra muito bem isso, assim como é possível passar por cima de tudo isso também. Agora você tem que fazer o vídeo das outras gems. Porque o maior defeito das Crystal Gems foi só a pérola. É, pérola. O maior defeito das Crystal Gems. Se for o único vídeo, tem que fazer outro vídeo. E agora que eu reparei que a gente falou melhoras pra Stelmy, mas tipo, faz 11 meses. Ela já deve estar super de boa. Não super, mas de boa.